mais um artigo científico do nosso grupo de estudo daqui da playlist de física, intitulado Os Anéis de Newton e a Teoria Corpuscular da Luz, um estudo de Breno Arcioli Moura e Cibele Celestino Silva. Não tem a data desse específico, tem um outro aí que a gente já trouxe, compartilhamento aqui é do ano de 2022 em diante, gravação mês 8 de 2022. Introdução. Todos nós, em nosso cotidiano, já tivemos o prazer de brincar com bolhas de sabão e de nos encantarmos com suas belas cores. Os famosos Anéis de Newton. A maioria dos livros que tratam de óptica não entram em detalhes sobre a natureza da luz e tampouco sobre como as interpretações sobre o que é a luz mudaram com o tempo. Atualmente, esse fenômeno é explicado como sendo resultado de interferência de ondas luminosas, mas isso não foi sempre assim. No século XVII, físicos importantes como Robert Boyle, 1627 a 1691, Robert Hooke, 1635 a 1703, Isaac Newton, 1643 a 1727, também se encantaram com esse fenômeno e desenvolveram diferentes explicações para ele. Boyle já havia examinado a formação de cores em películas finas em seu livro Experiments and Considerations Studying Colors, publicado em 1664. O tema central deste livro não era exatamente a óptica, mas a sua relação entre a matéria e suas propriedades ópticas, incluindo a cor. Já Hooke, em sua obra Micrografia, publicada em 1665, pela primeira vez, apresentou um estudo sistemático sobre o fenômeno e, partindo da concepção de que a luz era um pulso propagado no éter, causado pelo movimento do corpo luminoso, constatou a periodicidade das cores formadas. Influenciado por estas obras, Isaac Newton iniciou sua pesquisa sobre esse sistema de cores, os Anéis de Newton. Para explicar a formação dos anéis coloridos, Newton elaborou uma teoria dos estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão, baseadas em uma concepção corpuscular da luz e descritas no livro 2 do Óptica e analisadas criticamente neste trabalho. Influenciado por estas obras, Isaac Newton iniciou sua pesquisa sobre esse sistema de cores, os anéis de Newton. Para explicar a formação dos anéis coloridos, Newton elaborou a teoria dos estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão, baseadas em uma concepção corpuscular da luz e descritas no livro 2 do Óptica e analisadas criticamente neste trabalho. Procuramos entender e descrever detalhadamente os aspectos conceituais presentes no livro 1 do Óptica, comparando seu conteúdo com os trabalhos anteriores de Newton sobre o assunto e compreender o conceito newtoniano de estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão, buscando identificar como Newton aplicou para explicar os anéis de Newton, bem como seu limite de validade. É importante destacarmos que Newton era um homem inserido em um contexto onde conhecer a natureza da luz era um dos assuntos mais importantes. Esse trabalho mostra que as ideias de Newton sobre o assunto não nasceram prontas em sua mente, sendo que um dos principais conceitos newtonianos sobre a luz, o conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão, não foi incorporado ao conhecimento científico atual. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse por parte de alguns historiadores da ciência, por parte de poucos exploradores da obra de Newton, particularmente por assuntos relacionados à alquimia, religião e aspectos de sua obra científica que não fazem parte do conhecimento científico aceito como correto atualmente. Aí ela indica aqui ver Buchwald e Cohen, 2001. E destaca aqui, correto, entre aspas. Entre estes últimos, podemos incluir sua obra de estados de fácil transmissão e fácil reflexão,
introduzida para explicar a formação de cores em corpos delgados transparentes, discutidas no livro 1, no livro 2 do Óptica. Estudos históricos como este são importantes em situações de ensino, principalmente para a formação inicial e continuada de professores, pois deixam claro o caráter humano, com idas e vindas, erros e falhas da construção do conhecimento científico. Neste trabalho, também comparamos as ideias de Newton com algumas descrições atuais que veem nessas ideias uma antecipação da moderna teoria dual para a luz. A história da ciência em sala de aula, o caso dos anéis de Newton. A fim de tornarem suas aulas mais interessantes, é cada vez mais frequente os professores se apoiarem na história da ciência. É comum encontrarmos sites que tratam de Newton e sua óptica. Muitos desses sites perpetuam uma ideia comum entre professores e estudantes de que Newton, entre aspas, previu a dualidade do comportamento da luz, usando tanto uma teoria corpuscular quanto ondulatória para explicar a formação dos anéis coloridos. Como exemplo, citamos a seguir trechos de 3 sites ligados a instituições universitárias brasileiras. Nota 3 aqui. Não iremos aqui mencionar o endereço dos sites. Nossa intenção é apenas analisar os diferentes casos encontrados e propor alternativas para minimizar os problemas encontrados. E aqui os trechos. 3 pontinhos entre colchetes e diz assim: seus trabalhos sobre a composição da luz branca conduziram à moderna física óptica. Fecha aspas. O outro trecho diz: para explicar algumas de suas observações, Newton necessitou usar a teoria ondulatória juntamente com sua teoria corpuscular. Fecha aspas. Outro exemplo aqui diz: Newton construiu uma teoria simultaneamente corpuscular e mecânica para a luz. Embora seus primeiros experimentos o levassem para uma teoria corpuscular consistente, como veremos a seguir, seus experimentos de interferência obrigam a introduzir também um caráter ondulatório para a luz. Fecha aspas. 2 famosos historiadores da ciência chegam ao ponto de afirmar, 2 pontos, aí aqui mais 2 citações. Primeira, em sua tentativa de unir concepções corpusculares e ondulatórias sobre a luz, de unir concepções corpusculares e ondulatórias para a luz, pode ser descrita como um tipo de, abre aspas, pressentimento da mecânica ondulatória. Fecha aspas. Nota 4 aqui, ver isso em Sabra, 1981, páginas 341 a 342. E a teoria newtoniana corpuscular da luz foi aí aqui mais um trecho. Notável antecipação da explicação quântica do século XX. Os estados de fácil transmissão e fácil reflexão correspondem às probabilidades transitórias da teoria quântica. Nota 5, Whittaker, 1983, página 22, nota 1. Whittaker escreve W-H-I-T-T-A-K-E-R. Fim da nota 5. Os conceitos newtonianos sobre a natureza e o comportamento da luz são essencialmente muito diferentes do que aceitamos hoje. Não devemos, só porque Newton acreditava na natureza corpuscular da luz, afirmar que ele antecipou a criação da ideia do fóton. Da mesma forma que não devemos afirmar que ele antecipou o conceito de comportamento dual da luz, só porque ele considerou em seus primeiros trabalhos que a luz pudesse gerar vibrações periódicas no éter luminoso. Essa abordagem idealizada, e eles põem entre aspas, e romantizada da natureza da ciência é denominada pseudo-história. Nota 6. Ver Allchin 2004. A-L-L-C-H-I-N, Allchin 2004. Fim da nota. Esse tipo de abordagem se baseia na pseudo-história, como a de que
como a de que a ciência surge de um método especial, independente do contexto da época, e de que os feitos mais notáveis da ciência só podem ser realizados por pessoas de intelecto extraordinário, sendo que seu método científico leva a uma verdade indubitável sem erros. Nota 7, ver Auchin, 2004, página 189. A história da ciência, quando estudada e utilizada adequadamente, pode dar uma visão mais clara sobre a ciência e suas realizações, explicando-as como artefatos dignos de serem apreciados por si mesmos. Nota 8. Ver Matthews, 1995, página 184. Matthews, M-A-T-T-H-E-W-S, Matthews. Fim da nota. Além disso, a boa instrução dos professores também é fundamental, pois são eles os encarregados de compartilhar, entre aspas, seus conhecimentos com os alunos. Dessa forma, não basta um professor ser treinado em ciência, ele deve possuir um conhecimento histórico e filosófico de sua disciplina, mesmo que esse conhecimento não seja diretamente usado em pedagogia, a fim de poder ter plena capacidade de discutir os aspectos mais complexos da dinâmica científica. Nota 9 aqui nesse trecho, que diz conhecimento histórico, filosófico de sua disciplina, mesmo que esse conhecimento não seja diretamente usado em pedagogia. Nota 9, Matthews, 1995, página 187. Obviamente não estamos dizendo que todos os professores devem ter um conhecimento histórico profundo sobre a natureza de algum conceito da física. O que queremos enfatizar é que o professor procure aprimorar seus conhecimentos através da leitura de artigos e revistas científicas, livros sobre os mais diversos assuntos relacionados com a sua área de atuação, assim como os relacionados à história da ciência. Dessa forma, o professor terá uma capacidade muito maior de identificar a pseudo-história nos textos científicos que usa em suas aulas. Podemos usar, por exemplo, as teorias de Newton sobre a luz e as cores para mostrar como já houve diversas explicações para um mesmo fenômeno, no caso, os anéis de Newton. Comparando as ideias de Newton com as de Hooke, Boyle, Thomas Young aqui 1773-1829, e a atual, os professores podem exemplificar como a ciência é mutável e que os conceitos que aceitamos hoje não surgiram da noite para o dia e também podem não ser definitivos, pois daqui a alguns anos a teoria que aceitamos hoje pode se tornar obsoleta. Além disso, uma abordagem da teoria de Newton pode mostrar também que todos os cientistas são mais do que tudo seres humanos sujeitos a cometerem falhas e serem contraditórios em suas ideias. Como veremos, um exemplo disso é a teoria dos estudos de fácil reflexão e estados de fácil transmissão de Newton, que apesar de permanecer como uma explicação viável por quase um século, apresentou diversas contradições em seu desenvolvimento. As influências sobre a óptica newtoniana. Newton foi influenciado por vários autores em seus estudos sobre filosofia natural. Nota 10 aqui, ver Westphal, 1980, páginas 15 a 17 e página 156. E lembrando que a gente já colocou lá que antigamente não era chamado ciência no período de Newton, era filosofia natural e vinha de todo um desenvolvimento partindo ali de vários conhecimentos, observações assim que integravam o que hoje está aí distribuído em áreas específicas do conhecimento, para maior aprofundamento do estudo. Os autores que mais influenciaram os estudos ópticos de Newton foram René Descartes, 1596-1650, Walter Charleton, 1619-1707, Pierre Gassendi, 1592-1655, Robert Hooke e Robert Boyle. Na época de Newton, a mecânica de Descartes dominava o cenário científico. Segundo Descartes, o espaço era ocupado por um meio
que, embora imperceptível aos sentidos humanos, tinha a propriedade de transmitir força e de exercer efeitos em corpos materiais nele mergulhados, dando pela primeira vez um significado para o éter. Nota 11 aqui, Whittaker, W-H-I-T-T-A-K-E-R, Whittaker, 1987, página 6. Em seus estudos sobre luz, Descartes afirmou que ela seria um movimento dos glóbulos do éter propagado instantaneamente de um ponto a outro, e que as cores estavam ligadas às diferentes velocidades em que os glóbulos de éter giravam, sendo que as partículas que rodavam mais rapidamente dariam a sensação de vermelho, as mais lentamente a de azul e verde, e as outras cores produzidas por rotações de velocidades intermediárias a essas. Nota 12, Shapiro, 1973, página 189 a 190. Newton rejeitou a teoria de Descartes para a luz e também para a mecânica, por não acreditar que o pulso de éter se moveria em linha reta, que a luz se propagasse instantaneamente. Abre parênteses. A velocidade de propagação da luz foi medida em 1675 pelo astrônomo Roemer, e talvez sua maior objeção que as cores fossem modificações da luz branca. Nota 13, Westphal, 1980, página 301 a 304. O primeiro contato de Newton com a filosofia atomista de Pierre Gassendi, que pôs em questão as ideias de Descartes, foi através do livro de Walter Charleton, Psicologia Epicuro-Gassendo Chartoniana. Nota 14 aqui. Verhall, H-A-L-L, 1993, página 33. A visão de Gassendi ficou conhecida como o atomismo cristianizado. A visão de Gassendi ficou conhecida como o atomismo cristianizado, em que o universo era composto de átomos e governados por Deus. Essa filosofia influenciou muito Newton na adoção de as influências sobre a óptica newtoniana. Newton foi influenciado por vários autores em seus estudos sobre filosofia natural. Nota 10 aqui, ver Westphal, 1980, páginas 15 a 17 e página 156. E lembrando que a gente já colocou lá que antigamente não era chamado ciência no período de Newton, era filosofia natural e vinha de todo um desenvolvimento partindo ali de vários conhecimentos, observações assim que integravam o que hoje está aí distribuído em áreas específicas do conhecimento, para maior aprofundamento do estudo. Os autores que mais influenciaram os estudos ópticos de Newton foram René Descartes, 1596-1650, Walter Charleton, 1619-1707, Pierre Gassendi, 1592-1655, Robert Hooke e Robert Boyle. Na época de Newton, a mecânica de Descartes dominava o cenário científico. Segundo Descartes, o espaço era ocupado por um meio que, embora imperceptível aos sentidos humanos, tinha a propriedade de transmitir força e de exercer efeitos em corpos materiais nele mergulhados, dando pela primeira vez um significado para o éter. Nota 11 aqui, Whittaker, W-H-I-T-T-A-K-E-R, Whittaker, 1987, página 6. Em seus estudos sobre luz, Descartes afirmou que ela seria um movimento dos glóbulos do éter propagado instantaneamente de um ponto a outro, e que as cores estavam ligadas às diferentes velocidades em que os glóbulos de éter giravam, sendo que as partículas que rodavam mais rapidamente dariam a sensação de vermelho, as mais lentamente a de azul e verde, e as outras cores produzidas por rotações de velocidades intermediárias a essas. Nota 12,
Shapiro, 1973, páginas 189 a 190. Newton rejeitou a teoria de Descartes para a luz e também para a mecânica, por não acreditar que o pulso de éter se moveria em linha reta, que a luz se propagasse instantaneamente. Abre parênteses. A velocidade de propagação da luz foi medida em 1675 pelo astrônomo Roemer, e talvez sua maior objeção que as cores fossem modificações da luz branca. Nota 13, Westphal, 1980, página 301 a 304. O primeiro contato de Newton com a filosofia atomista de Pierre Gassendi, que pôs em questão as ideias de Descartes, foi através do livro de Walter Charleton, Psicologia Epicuro-Gassendo Chartoniana. Nota 14 aqui. Ver All, H-A-L-L, 1993, página 33. A visão de Gassendi ficou conhecida como o atomismo cristianizado. A visão de Gassendi ficou conhecida como o atomismo cristianizado, em que o universo era composto de átomos e governados por Deus. Essa filosofia influenciou muito Newton na adoção de uma concepção corpuscular para a luz. Nota 15 aqui. Ver All, 1993, página 33. All, H-A-L-L. No que se refere ao estudo das cores, em particular da formação dos anéis de cores em corpos delgados transparentes, Newton foi influenciado principalmente pelos trabalhos de dois grandes cientistas da época, Robert Boyle e Robert Hooke. Robert Boyle, além de muito influenciar Newton no campo da química e da alquimia, com seu livro Experiments and Considerations Touching Colors, trouxe uma significativa influência no estudo das cores em filmes finos, e isso pode ser notado analisando suas anotações quando estudante. Aqui nesse trecho, notas 16, 17 e 18. Nota 18 aqui quando ele diz, no campo da influenciar Newton no campo da química e da alquimia. Nota 16. Ver Westphal, W-E-S-T-F-A-L-L, 1980, página 371 a 377. A nota 17, no trecho aqui do livro Experiments and Considerations Touching Colors. 17, título inteiro. Experiments and Considerations Touching Colors. First, occasionally write, among some others say to a friend, and now suffered to come abroad as the beginning of an experimental history of colors. E aí, temos aqui a nota 18, quando ele fala significativa influência no estudo das cores em filmes finos, e isso pode ser notado analisando suas anotações quando estudante. Ver All, H-A-L-L, de 1993, na página 15, 16. Faço um adendo breve aqui. Ele fala aqui no campo da química e da alquimia. Recomendo a leitura, a gente não tem aqui, mas é um livro bem legal, tem disponível em outros lugares para vocês verem, vamos ver se a gente traz aqui depois, que é um livro sobre a história da química, que também é muito interessante. E que é importante, já trago aqui observância, por causa de outros títulos que a gente tem aqui, fazer um discernimento interessante. Que lá na história da química, vocês vão falar que eles vão considerar, dentro do que eles vão chamar de alquimia, tipo charlatões. E tem que ter um discernimento entre o que é essa observação de alquimia dentro do campo de consciência e alquimia na química mesmo. Então, quando ele se refere ali dos charlatões, eles estão falando daqueles caras que manipulavam, por exemplo, um produto, um artefato lá de metal, alguma coisa assim, para fazer parecer que tinha algum tipo de valor. Então, manipular uma pedra que não tem um valor, não é uma pedra genuína, e fazer parecer que é, e aí vender com aquele valor.
pegar um metal específico e fazer parecer que ele é ouro, fazer parecer que ele é um outro metal de maior valor, e aí tentar vender aquilo ganhando muito dinheiro, enganando a pessoa para quem ele está vendendo. Então, para quem lê esse livro, lembrar desse trecho, quando ele vai falar de alquimia ali, que esse é basicamente o período da Idade Média, quando eles se referem ali nesse sentido dessa questão de ser, que ele faz uma associação lá naquele livro, né, que era uma falcatrua, que eram os charlatões, se refere a essa questão. Alquimia, dentro do contexto, que vocês vão ver outros títulos aí, que vai tratar de consciência, ela está tratando mais de um caráter simbólico, psíquico, emocional, mental, espiritual, transcendente, já não pode ser colocado dentro da mesma proposta. Né? Ele está falando meio que de um estado de a pessoa se fazer modificações, que eles vão chamar de purificações, transmutações, etc., para se tornar um ser humano melhor, observando também o seu sistema de crença, fazendo reflexões mais profundas acerca da divindade, da natureza, do próprio eu, da pessoa e etc. Então, são duas abordagens distintas, e eu já deixo esse adendo para não ficar confuso, né? Porque quem conhece muito pouco aí pega pequenos fragmentos a respeito, quando vai passando assim em fragmento, fica aquela coisa meio misturada, que não tem nada a ver, e vai criando, vamos chamar aqui das fake news, né? A respeito do tema, por falta de conhecimento. Então, não é a mesma coisa, tá? Quando ele se refere lá no livro de História da Química, que é muito legal e eu super recomendo leitura, e é menos, ele não é tão teórico assim, né? É bem interessante mesmo. Ele vai tratar essa questão, vai falar, ele até tem uma parte que eles desmerecem bastante os alquimistas da época, e observe bem isso e não confunda as duas coisas, essas duas observâncias do termo alquimia ali, quando ela é no caráter simbólico, que ali no livro ele nem aborda, e que ali ele realmente faz uma crítica negativa com relação aos alquimistas do período, por causa especificamente desse tipo de conduta, de os indivíduos ficarem querendo manipular ali metais, pedras preciosas, entre aspas, que não eram os metais e as pedras, mas pegar ali objetos para tentar dar uma cara de que ele é um objeto, de que ele tem a essência que ele não tem, dando a ele um valor atribuindo a ele um valor que ele não possui, tentando vender isso, né, para o outro, como se ele tivesse aquele valor que ele não tem. Então chamava ele de os enganadores, né, de que sujavam meio que assim todo o processo de pesquisa da química e etc. Bem legal o livro ali. Então, eu já deixo aqui esse adendo, porque aqui está passando rapidamente, tem um monte de referências, eu não sei como todas essas referências vão tratar do tema, e quando aparece esse termo aqui, eu já estudei um bocado de coisa, ele aparece ali naquele período, né? E ele tem algumas conotações diferentes, e a contextualização é importante. Tá? Então, aí que fim das notas e do adendo. O livro de Boyle não trata exatamente da óptica em si, mas a relação entre a matéria e suas propriedades ópticas, incluindo a cor. Os químicos da época acreditavam que as cores eram causadas pela presença de elementos de enxofre, mercúrio ou sal nos corpos, ideia que Boyle refutava, por acreditar que as cores nos corpos não eram qualidades deles, mas produzidas pela refração e reflexão dos raios de luz, ponto em que Newton concordava. Um dos aspectos da teoria de Boyle, rejeitado por Newton, foi a ideia de que a luz colorida era luz branca, modificada de alguma maneira pelo corpo. Nota 19 aqui, ver Hall, H-A-L-L, 1993, páginas 15 a 16. Robert Hooke foi o primeiro cientista a realizar um estudo sistemático sobre o fenômeno das cores em filmes finos, destacando a periodicidade do aparecimento dos anéis. Hooke realizou vários experimentos com mica, líquidos de vários tipos, pressionados entre duas lâminas de vidro comum, bolhas e superfícies de metais, chamando o sistema de cores de anéis ou íris. E em 1665, Hooke publicou o livro Micrografia. Aqui no grafia escreve com PH ao invés de F. Sendo basicamente um tratado sobre microscópios, mas incluindo também suas ideias acerca da natureza da luz. Hooke acreditava que a luz era uma sucessão
de pulsos gerados no éter pelo movimento vibratório do corpo luminoso, e que quando este pulso fosse perpendicular à direção de propagação, ele era dito simples, uniforme, imperturbável, gerando a sensação de luz branca, e que as cores eram produzidas quando os pulsos, pela refração, tornavam-se oblíquos à direção da propagação. Nota 20 aqui. Ver Shapiro, 1973, páginas 194 a 197. Hooke argumentava, como mostra a figura 1, que a parte precedente do pulso, que se choca primeiro com a superfície refratora, sofreria uma resistência maior do meio. Assim, quando a segunda parte do pulso atinge a superfície, ela já foi preparada pela primeira e sofrerá menor resistência. Irá então progredir no meio refrator um pulso cuja parte mais fraca precede a parte mais forte. E isso, para Hooke, causaria a sensação de azul. A cor do outro extremo do espectro, o vermelho, seria uma consequência de um pulso cuja parte mais forte precede a mais fraca. Nota 21 aqui, ver Silva e Martins, de 1997. E aqui tem uma figura 1, que foi citada aqui no texto. Nota da figura 1. Esquema utilizado por Hooke na micrografia para explicitar a sua teoria de cores. Hooke explicou a periodicidade das cores nos anéis na observação 9 da micrografia. Para explicar as cores formadas em filmes finos, Hooke usou a ideia de mistura entre os pulsos refletidos na primeira e os raios refletidos na segunda superfície, como mostra a figura 2. Desta forma, cada pulso terá suas partes forte e fraca, e dependendo da espessura da lâmina, elas se combinariam de certa maneira a causar no olho a impressão de apenas um pulso, cuja parte forte e fraca se alternam, mudando a cor, à medida que a espessura aumenta ou diminui. Assim, sucessivas adições de um dado incremento de espessura fariam com que as mesmas cores reaparecessem. As principais ideias da teoria de Hooke eram: a luz seria um movimento no éter, as cores seriam modificações da luz branca, e a ideia de que só existiriam duas cores básicas ou primárias, o azul e o vermelho, e que as outras seriam misturas de vários pulsos dessas cores. Newton rejeitou todas essas ideias de Hooke. Embora para Hooke a luz não fosse uma onda, era uma sucessão não periódica de pulsos, suas investigações sobre a luz representam uma transição do sistema cartesiano para um sistema maior da teoria ondulatória. Nota 22, vê Whittaker, Whittaker, de 1987, na página 14. Fim da nota. Além disso, os experimentos de Hooke são muito instrutivos e a sua explicação para o fenômeno das cores em filmes finos está longe de ser absurda. Segundo Sabra, 1981, um dos pontos fracos das explicações de Hooke foi não ter conseguido medir a espessura dos filmes, o que deixou sua teoria com um aspecto mais qualitativo do que quantitativo. Esse foi o ponto em que Newton obteve sucesso em seu estudo sobre o assunto. Mas a descoberta da periodicidade entre o aparecimento das cores é de Hooke, e isso deve ser destacado do ponto de vista historiográfico. Ironicamente, esse sistema seria depois denominado de anéis de Newton, entre aspas. A natureza corpuscular da luz e vibrações no éter. Por volta de 1666, quando ainda era estudante na Universidade de Cambridge, Newton escreveu um ensaio sobre as cores. É o título, nota 23 aqui. Esse ensaio foi publicado em Maguire e Tammany escreve T-A-M-N-Y, de 1983. Fim da nota.
escreveu um ensaio intitulado Sobre as Cores, não publicado naquela época. Nesse ensaio estão os primeiros estudos de Newton sobre o fenômeno das cores, entre elas a dos filmes finos. Em seguida, em 1675, Newton enviou à Royal Society de Londres 2 artigos, contendo, dentre outros assuntos, estudos sobre as cores em filmes finos, entre aspas, hipóteses da luz, e um sem título, mais conhecido por Discurso das Observações, ambos não publicados na época. Esses 3 trabalhos formam a essência do livro 2 do Óptica, livro publicado em 1704. Newton relatou no Sobre as Cores alguns métodos para produzir e observar os anéis coloridos, por exemplo, pressionando 2 prismas de vidro um contra o outro ou utilizando 2 lentes de vidro. Através de relações matemáticas entre o raio de curvatura de uma das lentes e do diâmetro dos anéis, Newton chegou a especular sobre relações entre a espessura da camada de ar entre os prismas e a posição dos anéis. Como podemos ver, Newton, desde muito antes da elaboração da teoria dos estados, já realizava estudos sobre a formação dos anéis. O trabalho de Newton, que contém estudos mais aprofundados sobre os anéis, é a Hipótese da Luz, de 1675. Nesse artigo, enviado à Royal Society de Londres, mas não publicado, Newton elaborou uma explicação mecânica para o comportamento da luz baseada na existência do éter. Para analisarmos o modelo de éter que Newton produziu, utilizaremos as hipóteses apresentadas na Hipótese, que é o nome do título, que, embora não explicitamente, foram utilizadas em seus outros trabalhos para complementar as explicações dos fenômenos ópticos. Newton, no início da Hipótese, expõe uma afirmação fundamental para o desenvolvimento de suas ideias ao longo do texto. 2 pontos. E aqui um trecho dele mesmo falando. Fosse eu presumir uma hipótese, ela seria esta: se proposta em termos mais gerais, de modo a não determinar o que é a luz, além de dizer que ela é uma ou outra coisa capaz de provocar vibrações no éter, pois desse modo ela se tornará tão geral e abrangente de outras hipóteses que deixará pouco espaço para que outras sejam inventadas. Nota 24 aqui. Isso está em Newton 2002, na página 31. Agora os autores continuam. Desta forma, os efeitos ópticos, como a refração, a reflexão e os anéis de Newton, seriam provocados pelas vibrações que a luz provocaria no éter. É importante notarmos aqui que Newton não está afirmando que a luz é vibração, mas sim que provoca vibração. 2 pontos. Aí aqui tem um trecho do Newton de novo. Entre colchetes, 3 pontinhos e continua. Presumo que a luz não seja nem esse éter, nem seu movimento vibratório, porém algo de natureza diferente, propagado por corpos luminosos. Quem o assim desejar poderá presumi-la como um agregado de várias qualidades peripatéticas. Outros poderão supô-la como uma multidão de corpúsculos inimaginavelmente pequenos e velozes, de tamanhos diversos, brotando dos corpos luminosos a grandes distâncias uns dos outros. Aí continua mais um trecho, que ficou aqui entre colchetes, 3 pontinhos, e continua o texto, mais um trecho extraído. Corpos luminosos a grandes distâncias uns dos outros, para evitar preferência quanto a isso. Apenas, seja a luz o que for, eu suponha que ela consiste em raios sucessivos, que diferem uns dos outros em circunstâncias contingentes, como a grandeza, a forma ou o vigor. E aqui continua mais 3 pontinhos. Nota 25 aqui. Está em Newton de 2002, também na página 31. Voltam aos autores agora, os do artigo.
Embora enfatize que está generalizando a hipótese sobre o que seria a luz, é evidente por suas palavras que acreditava numa concepção corpuscular, principalmente quando fala da grandeza, forma ou vigor, características de coisas materiais. De fato, Newton enviou o Hipóteses com a intenção de que seus trabalhos fossem mais aceitos pela sociedade científica da época, gerando menos disputas e discussões, como as ocorridas após a publicação de seu artigo sobre a luz e cores em 1672. Nota 26 aqui no trecho gerando menos disputas e discussões, isso está em Shapiro, de 1993, na página 72, e Silva e Martins, de 1997. Newton expôs duas razões para explicar que a luz não era vibrações no éter. Nota 27, Newton, de 2002, página 39 a 40. A essas se propagariam por todos os lados aleatoriamente. A segunda afirma que a luz não pode ser vibrações no éter porque não existem superfícies totalmente opacas, pois se a luz fosse essas vibrações, elas poderiam se equilibrar, causando a opacidade, o que não acontece, pois qualquer material reflete parte dos raios de luz que nele incidem. Newton explicou a formação dos anéis coloridos como sendo causados pela interação de raios de luz com as regiões do éter, com densidades diferentes, diferenças essas provocadas pelas vibrações. As vibrações no éter se moveriam mais rapidamente do que os raios. Sendo assim, haveria lugares em que o éter estaria mais denso e em outros mais rarefeitos. Um raio de luz que se encontrasse o trecho do éter mais rarefeito seria transmitido, e o que se encontrasse o trecho do éter mais denso seria refletido. Essa descrição correspondia aos anéis formados por cores uniformes, isto é, raios de uma cor só. Para entender este modelo, a luz branca e, consequentemente, a formação de anéis de cores diferentes, Newton introduziu a ideia de que os raios de cores diferentes variavam em magnitude, força ou vigor, e assim excitavam no éter vibrações de diferentes intensidades que em certo momento transmitiriam raios de uma determinada cor e em outros raios de outras cores. Nota 28 aqui, isso em Shapiro, 1993, na página 82. Newton foi cauteloso em abordar a periodicidade da luz, apenas no aparecimento dos anéis, afirmando que essa periodicidade era um fenômeno restrito produzido quando a luz encontrava a superfície de um filme fino ou qualquer superfície refratora. Nota 29, Shapiro, de 1993, na página 69. Era claro para Newton que os anéis deveriam ser produzidos por uma separação similar dos raios coloridos na luz branca, como explicou as cores nos prismas, mas o mecanismo físico dos dois fenômenos não podia ser os mesmos, pois o aparecimento dos anéis é marcadamente periódico, e como Hooke havia descoberto, está relacionado com a espessura do ar interjacente. Nota 30, Hall, H-A-L-L, 1993, na página 73. Como podemos ver até agora, pela análise do Sobre as Cores, de 1666, e da Hipótese da Luz, de 1675, não encontramos qualquer indício de que a concepção da luz para Newton fosse algum tipo de premonição, entre aspas, para a óptica moderna do século XX, pois notamos que Newton não uniu conceitos de concepções corpuscular e ondulatória, se atentando exclusivamente à primeira, ou seja, corpuscular. Até aqui nós estamos na página 7 de 11.
do artigo científico, um artigo de Breno Arsoli Moura e Cibele Celestino Silva, intitulado Os Anéis de Newton e a Teoria Corpuscular da Luz, que também vai entrar na playlist lá do outro canal da gente, focado em artes, né, porque participa de todo o desenvolvimento aí de pesquisa nas teorias das cores, e por isso é super interessante essa pesquisa aí, para quem quiser ver todo esse desenvolvimento e tá se atualizando no como é que foi sendo desenvolvido e até chegar hoje, né? Tem um livro bastante interessante, que eu acho que vai ficar melhor vendo isso e depois lendo aquele livro, que é o livro da Cor a Cor Inexistente. E ali a gente vê ali várias citações já sobre essas pesquisas, essas primeiras impressões e observações sobre a cor e a luz, a partir desses experimentos iniciais de Newton. Então, até aqui página 7 do artigo, 7 de 11, e o próximo é a teoria dos estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão. Continuando a leitura do nosso artigo aqui, artigo científico, Os Anéis de Newton. Agora nós estamos na página 7 de 11, a teoria dos estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão. No livro 2 do Óptica, Newton abandonou explicações para os fenômenos ópticos baseadas em especulações sobre as propriedades do éter e sobre o movimento vibratório do mesmo. Para diminuir o forte caráter hipotético e especulativo dessas explicações baseadas no éter, Newton adotou o conceito de estados de fácil transmissão e estados de fácil reflexão, pensando assim estar livre do uso de hipóteses sobre a origem e natureza destes estados. No entanto, não foi isso que observamos ao estudarmos o livro 2 do Óptica. Em vários momentos, ele elabora hipóteses para explicar detalhes sobre a origem e natureza dos estados, adotando inclusive hipóteses contraditórias entre si. A teoria dos estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão está presente na parte 3 do livro 2 da obra Óptica, publicada pela primeira vez em 1704. Nesta obra, Newton continua considerando a luz como formada por corpúsculos rígidos, inclusive para explicar a interação da luz com a matéria. Considerando a natureza corpuscular da luz, seria de se esperar que fenômenos como a reflexão, por exemplo, pudessem ser explicados pelo choque da luz com as partículas dos corpos. Newton apresentou vários argumentos na proposição 8 para negar essa hipótese e introduz a ideia de a reflexão seria causada por uma força agindo à distância entre os corpúsculos de luz e a superfície refletora. Nota 31 aqui, ver Newton, 1996, na página 199. Uma das justificativas apresentadas era o fato de que numa lâmina fina, uma mesma região apresenta cores diferentes quando observadas pela reflexão ou transmissão dos raios de luz. Nota 32 aqui, ver Newton, 1996, página 201. No caso de formação de cores entre placas de vidro, abre aspas, a espessura do vidro determina se a força pela qual o vidro atua sobre a luz fará com que ela seja refletida ou permitirá que seja transmitida. Nota 33 aqui, ver Newton, de 1996, na página 203. Dessa forma, o corpo produziria uma força que atuaria sobre os raios de luz, refletindo-o ou transmitindo-o, de acordo com várias circunstâncias. Newton atribuiu essa força exclusivamente ao corpo, sendo que o raio de luz estaria somente sujeito à sua atuação sobre ele. Contudo, Newton não explicou como seria essa força no decorrer do livro 2, fazendo isso somente no livro 3, na parte das questões. Na nota 34, ver questões 31 de Newton, 1996, na página 274. Hall, que é aquele H-A-L-L, também faz uma extensa descrição do conteúdo das questões. Ver Hall, 1993, página 127 até 162.
Então, na parte, Newton não explicou como seria essa força no decorrer do livro 2, fazendo isso somente no livro 3, na parte das questões. Parte essa em que Newton poderia debater suas ideias em forma de questões, sem se comprometer com nenhuma delas, evitando impasses, ou seja, que continha principalmente especulações. Como podemos ver até agora, Newton elaborou duas teorias para explicar o fenômeno dos anéis de Newton. Uma sobre as vibrações no éter e outra sobre força à distância, sendo que as duas estão descritas em partes de seus trabalhos e exclusivamente hipotéticas. Isso indica que Newton não tinha certeza dessas duas explicações. Para evitar qualquer tipo de impasse mais adiante, nas proposições 12 e 13, Newton passou a usar uma terceira abordagem para explicar a interação da luz com a matéria, os estados. No entanto, mesmo aqui, ele não deixa claro se os estados seriam propriedades originais da luz ou se surgiriam como resultado da interação da luz com a matéria. Além disso, em vários momentos, Newton continua a usar as vibrações para explicar fenômenos ópticos, como aparece na proposição 12. E aqui um trecho da proposição 12 de Newton. Proposição 12. Todo raio de luz, em sua passagem através de qualquer superfície refratora, assume uma certa constituição ou estado transitório. E aqui está sublinhado esse trecho. Assume uma certa constituição ou estado transitório. Que ao longo da trajetória do raio, retorna em intervalos iguais e faz com que em cada retorno o raio tenda a ser facilmente transmitido através da próxima superfície refratora e entre os retornos a ser facilmente transmitido por ela. Nota 35 aqui, ver Newton, 1996, na página 210. Aí aqui é o fim do trecho de Newton, continuando o texto com os autores do artigo. Analisando essa proposição, vemos que Newton está considerando que a passagem da luz por um meio provoca o surgimento dos estados. Embora Newton tenha afirmado que não iria abordar a origem dessa tendência, o fez, usando uma hipótese de vibração semelhante à usada no hipótese, que é o texto em si, né, o hipótese, mostrada acima, deixando claro o caráter hipotético das vibrações. Nota 36 aqui, ver em Newton, 1996, nas páginas 211 a 212. Newton não admitia explicitamente o uso de hipóteses. Acreditava que a ciência deveria ser construída apenas a partir de estados empíricos. No entanto, por um lado, Newton as elaborava e usava para desenvolver sua teoria, e por outro lado, dizia que eram mera hipóteses. Segundo Shapiro, a teoria dos estados foi desenvolvida a partir do estudo de Newton sobre a formação dos anéis de cores em películas espessas por volta de 1690. Quando Newton percebeu que sua teoria de vibrações do éter servia muito bem para explicar essas cores, ele decidiu elevar o status dessa hipótese para uma teoria, a teoria dos estados, na qual o raio de luz são postos em estados periódicos que o fariam ser refletido ou transmitidos pela superfície de um corpo. Nota 37, ver Shapiro, 1993, na página 136. E aqui um trecho da citação de Newton, dos estudos de Newton. Definição. Chamarei de estados de fácil reflexão aos retornos da tendência de qualquer raio para ser refletido, aos de sua tendência para ser transmitido, estados de fácil transmissão, e ao espaço que sucede entre cada retorno e o retorno seguinte, intervalo de seus estados. Nota 38, ver em Newton, 1996, página 212. E agora mais um trecho dos autores do artigo. O historiador Alan E. Shapiro fez um comentário interessante sobre os estados. Segundo ele, os estados, contudo, não são a causa da reflexão, apenas dispõem os raios para serem refletidos. Nota 39, ver Shapiro, de 1993, na página 184. E aqui um trecho, né,
de Newton. Proposição 13. O motivo pelo qual as superfícies de todos os corpos espessos, ela sublinhou aqui como é que é a visão dele, né? De todos os corpos espessos e em sua incidência, nesse trecho que eu vou ler agora, são os termos destacados, sublinhados. O motivo pelo qual as superfícies de todos os corpos espessos, transparentes, refletem parte da luz que sobre ele incide e refratam o restante, é que alguns raios em sua incidência estão em estados de fácil reflexão e outros em estado de fácil transmissão. Nota 40 aqui, ver Newton de 1996 na página 212. Nessa proposição, Newton está falando sobre a reflexão parcial que ocorre, por exemplo, com vidro comum, ou seja, não está relacionado com as cores em filmes finos. Mas Newton afirma que os raios de luz estão em estados de fácil transmissão e estados de fácil reflexão em sua incidência, ou seja, antes de entrarem em contato com a superfície do corpo. Essa afirmação contradiz ao descrito na proposição anterior, de que os raios assumem o estado ao entrar na superfície refratora. Numa primeira análise, poderíamos afirmar que se tratam de dois tipos de estados. Um que causaria a reflexão parcial e outro que causaria o aparecimento dos anéis de Newton. Embora essa seja uma suposição coerente, Newton não faz qualquer menção sobre essa possibilidade. E isso pode ser notado analisando seus comentários usados para justificar a proposição 13. E aqui um trecho de Newton, abre aspas. Portanto, a luz se acha em estados de fácil reflexão e fácil transmissão antes de incidir sobre os corpos transparentes. E provavelmente ela assume esses estados na sua primeira emissão dos corpos luminosos e continua neles durante toda a sua trajetória. Eu destaco aqui dele ter colocado na sua primeira transmissão, na sua primeira emissão, e continua neles durante toda a sua trajetória. Nessa proposição, suponho que os corpos transparentes são espessos, porque se a espessura do corpo for muito menor do que o intervalo dos estados de fácil reflexão e transmissão de raios, o corpo perde seu poder refletor. Pois, se os raios que ao entrarem no corpo assumem estados de fácil transmissão, chegam à superfície mais distante do corpo antes de perder esses estados. Eles devem ser transmitidos. E esta é a razão pela qual as bolhas de água perder seu poder refletor quando se tornam muito finas. E também a razão pela qual todos os corpos opacos, quando divididos em partes muito pequenas, se tornam transparentes. Nota 41 aqui, fim do trecho da citação de Newton, verei Newton, 1996, páginas 212 a 203. E aí os autores acrescentam aqui, grifo nosso, destacando aqui as seguintes frases. Vindo do topo do texto até o final desse trecho de Newton. Antes, sua primeira emissão, continua neles durante toda a trajetória. O corpo perde seu poder refletor. Ao entrarem no corpo, assumem estados de fácil transmissão. Aí destaca aqui, chegam à superfície mais distantes do corpo antes de perder esses estados, pontuando que ele fala aqui da perda desses estados que devem ser transmitidos. A razão pela qual as bolhas de água perder seu poder refletor quando se tornam finas, e destaca aqui seu poder refletor, tratando dos anéis ali nas películas. Como vemos, na mesma proposição, Newton se contradiz novamente, ora afirmando que os raios de luz já assumiriam seus estados logo em sua primeira emissão no corpo luminoso, ora afirmando que os raios adquiririam os estados ao entrarem no corpo. Isso mostra que Newton não estava certo sobre como eram originados os estados, se eles eram propriedades intrínsecas da luz ou se eram causados pelo corpo refrator ou refletor.
Este breve estudo nos mostra que Newton não tinha em mente algo que pudesse ser identificado como primórdios de uma teoria dual da luz. Em seus trabalhos iniciais, como Hipótese da Luz, considerou a luz como constituída de corpúsculos e que seriam capazes de provocar vibrações no éter. Em sua obra Na Forma Madura, o Óptica, continuou considerando a natureza corpuscular da luz e acrescentou os estados de fácil transmissão e fácil reflexão como uma nova propriedade da luz, ao lado da cor e refrangibilidade. Nota 42 aqui. Ver sobre essas propriedades da luz, veja Martins e Silva, de 2001. Ademais, a teoria de Newton para a luz e para as cores difere substancialmente da teoria atual, baseada na física quântica. Newton não pensava em fótons de luz ou coisa parecida. Para ele, a luz seria como uma bola de bilhar, possuindo propriedades intrínsecas como os estados. Além disso, vimos que na elaboração dessa teoria e na explicação de diversos fenômenos, como o seu uso como os anéis de Newton, Newton não utilizou definições únicas e foi bastante contraditório, principalmente no que se refere à origem dos estados da luz, o que não é nem ao menos citado quando Newton aparece em materiais didáticos e paradidáticos que pretendem abordar aspectos da história da óptica. Contudo, obviamente, esses problemas não diminuem a importância que Newton teve no cenário científico, tanto da época como atualmente. No entanto, não podemos simplesmente dizer que, por acreditar numa concepção corpuscular da luz e por apresentar uma teoria que vigorou por quase um século, Newton previu, entre aspas, a física quântica e os fótons do século XX. Até aqui, página 10 de 11, e agora adentramos os comentários finais do artigo de pesquisa. De Breno Arcioli Moura e Cibele Celestino Silva. Hoje é 5/8/2022, sendo compartilhado aqui de 2022 em diante em áudio. E aqui, continuando na conclusão de nossa leitura, 10 de 11, comentários finais. Atualmente, não é difícil obter informações sobre qualquer assunto. O avanço da internet, a facilidade de acesso a bibliotecas públicas, só para citar 2 exemplos, tem possibilitado que as pessoas, incluindo os professores, se informem mais. Contudo, nem sempre podemos contar com a credibilidade da informação mostrada, como vimos para o caso de Newton e suas ideias sobre a natureza e comportamento da luz. Este trabalho mostra que a teoria de Newton não foi uma previsão, entre aspas, da moderna física quântica do século XX. E que, além disso, ela apresentou algumas falhas, contradições, destacando o fato de que Newton não era um ser humano perfeito e inatingível. Newton acreditava que a luz fosse um corpúsculo, que emanava do corpo luminoso e que possuía algumas propriedades originais, sendo elas responsáveis por fenômenos ópticos como a refração, a reflexão e os anéis de Newton, aqui entre aspas. Para este último, elaborou a teoria dos estados de fácil reflexão e estados de fácil transmissão. Do ponto de vista epistemológico, podemos dizer que Newton acreditava que, com a teoria dos estados, estaria livre do uso de hipóteses em seus trabalhos, partindo do princípio de que eles seriam propriedades originais da luz, livres de qualquer tipo de discussão sem fundamento experimental. Contudo, observamos que a tentativa de Newton não foi bem sucedida, pois a teoria dos estados foi construída com base em muita especulação e divergência. Desde o início, Newton afirmou que a teoria dos estados não poderia ser alvo de críticas, pois os estados seriam propriedades da luz e isso já bastava. Ao mesmo tempo em que a utilização de HFC no ensino exerce um papel fundamental no aprendizado de ciências,
O uso frequente dessas histórias distorcidas sobre descobertas científicas se faz presente na nossa cultura e, portanto, nas aulas de ciências. Assim, é imprescindível, além da preocupação dos educadores sobre a inclusão dos elementos de HFC no ensino, uma maior atenção com aqueles mitos que já fazem parte da sala de aula e que acabam por passar aos alunos uma visão completamente errônea sobre o desenvolvimento científico. E agora a bibliografia. Conteúdos bibliográficos. Allchin, A-L-L-C-H-I-N, Allchin Douglas, Pseudo-History and Pseudoscience, no Science and Education, 13, 179 a 195. All a Rupert, All escreve H-A-L-L. All Was Light, An Introduction to Newton's Optics, Oxford, Clarendon Press, 1993. Martins, Roberto de Andrade Silva, Cibele Celestino. Newton and Color, The Complex Interplay of Theory and Experiment. Science and Education, 10, 13, 287 a 305, 2001. Martins, Roberto de Andrade, Como Não Escrever sobre História da Física. Um Manifesto Historiográfico. Revista Brasileira de Ensino de Física, 23, 1, 113 a 129, de 2001. Matthews, M.R., História, Filosofia e Ensino de Ciências. A tendência atual de reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 12, 13, 164, 214, de 1995. Maguire, J.E. e Tamni, Martin. Certain Philosophical Questions. Newton's Trinity Notebook. Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Newton, Isaac, Discourse of Observations in Cohen é C-O-H-E-N, 1. Bernard and Schofield, R.E. Isaac Newton's Papers and Letters on Natural Philosophy, Cambridge, M.A., Harvard University Press, 1978, páginas 202 a 235. Próximo, Newton, Isaac, A Hipótese da Luz, em Cohen, C-O-H-E-N, e Bernard e Westphal, Richard Zess, Isaac Newton, Textos, Antecedentes e Comentários, Rio de Janeiro, editora UERJ, Contraponto 2002. O outro é Newton, Isaac, Óptica, São Paulo, editora da Universidade de São Paulo, 1996. Próximo, Sabra, A.1, Theories of Light from Descartes to Newton, London, Cambridge University Press, 1981. Próximo, Shapiro, Alain E. Fits, Passions and Paroxysms. Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Próximo é Silva, Cibele Celestino e Martins, Roberto de Andrade, A Nova Teoria sobre Luz e Cores, de Isaac Newton, uma tradução comentada, da Revista Brasileira de Ensino de Física, 18, 4, 313 a 327, 1996. O outro é Cibele Celestino Silva, Roberto de Andrade Martins, A Teoria das Cores de Newton e as Críticas de Hooke, Atas do 5º Encontro de Pesquisadores em Ensino de Física, Belo Horizonte, UFMG, CECI, MIG e FAE, de 1997. A outra referência é Cibele Celestino, A Teoria das Cores de Newton, o estudo crítico do livro 1 do Optics, dissertação de mestrado, Campinas, São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física, Gleb Wataguin, 1996. O outro, Richard S. Westphal, Never at Rest, A Biography of Isaac Newton, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. E o último, E.A. Whittaker, A History of the Theories of Aether and Electricity, The Classical Theories, History of Modern Physics, de 1800 a 1950, volume 7, de 1983.
E aqui a gente termina a leitura do artigo do nosso estudo de física, Os Anéis de Newton e a Teoria Corpuscular da Luz, Breno Arcioli Moura e Cibele Celestino Silva. Embora pareçam similares, tem algumas diferenças. Entre esses, nós temos 2 textos que vai falar dos Anéis de Newton, né? E eles trazem algumas diferenças, então tem alguns adicionais aí ao ler os dois textos. E aí fica aí mais esse adicional para o nosso estudo de física e para a playlist de artigos científicos a quem se interessar. E aquele abraço, até a próxima leitura.